Salve galera, tamo aí de novo para falar um pouquinho da seleção brasileira. Rivaldão vai dar uma introdução bacana, Cristiano vai comentar bastante. Seleção brasileira, Olimpíadas. E aí, Riva? Bom, para início de conversa a gente já tem que dizer que a seleção está decepcionando profundamente. A gente achou por essa geração que a gente vê agora no Campeonato Brasileiro, essa molecada nova que foi para lá, que era uma molecada que no clube está se destacando. Ele convocou os melhores mesmo que tinha de cada posição. A gente achou que dessa vez ia. A gente até achou que esse Rogério Micali era um bom técnico. Pode ser que para trabalhar com um jogador de base ele seja mesmo, mas para trabalhar com um jogador que já é profissional, ele não tem condições, ele é muito fraco, ele não tem peito, ele não tem moral, ele não sabe escalar um time, ele se perde nas substituições. Ele não tem coragem de tirar o Neymar, que está se arrastando em campo desde o primeiro jogo. Ele, quando tira um jogador no segundo tempo para colocar o time para frente, ele tira o meio de ligação para botar um atacante. Quem é que vai municiar o time? Não se sabe. Não se sabe. Ele inverte tudo. Ele colocou o Renato Augusto de volante. Ele está totalmente perdido, esse cara. A gente não vai conseguir chegar nem perto da medalha de ouro com o time do jeito que está e com esse técnico no banco. Bom, depois desses dois empates ali, a torcida vaiou muito o Neymar, vaiou porque a imprensa pegou pesado em cima dele porque ele não deu entrevistas na saída de campo. Mas o Micali saiu em defesa dele. O Micali tá lá defendendo que não é bem assim. Claro, que é um técnico que já defende ele antes mesmo de começar as disputas pelos Jogos Olímpicos, que depende de um jogador. Desde quando o futebol é jogado com 11 pessoas dentro de campo? Dependendo de um jogador só. Que? Só tem ele para jogar? Aí eu te pergunto, o Brasil depende do Neymar, Riva? De jeito nenhum. O Brasil nunca dependeu de jogador nenhum, não é agora que vai depender do Neymar. Tá certo que a gente está enfrentando uma safra que não é uma safra boa. O Brasil... Na verdade, eu não culpo a safra. Eu acho que o que está faltando não é habilidade de jogador, o que está faltando é comprometimento. Pode ser, mas uma safra que não tem um nível de compromisso com a seleção brasileira. Aí então, sim. Vamos pensar porque a partir se daí. for analisar, todos os jogadores que são convocados para a seleção brasileira hoje em dia são titulares nos clubes deles. E jogadores muito de importância nos seus clubes. Mas para eles o mais importante é fazer festa, beber, encher os cornos, do que jogar pela camisa? Ainda pra mais pela seleção brasileira. Para eles hoje em dia, sim. Que tem história. Eles não veem isso. Tanto que assim, se tu for perguntar para qualquer moleque hoje em dia desses aí, o que é mais importante? Jogar uma Copa do Mundo ou uma Champions League, eles vão dizer pra ti que é uma Champions League mais importante. Cara, é tudo pelo dinheiro hoje em dia, né? Quando a gente Neymar, via Romário, Bebeto, ainda dava o sangue pela camisa, o suor pela camisa da seleção. Saudosa seleção de 94, 98, ainda consegui ver uma seleção que se doava em campo, que não foi em 94 nem em 98. E 2002. 2002. 2002. Mas a seleção de 2006 também foi uma seleção. 2002 foi campeã, pentacampeã. Foi pentacampeão. Jogaram muita bola. Jogaram muita bola. Os caras... Romário chorou para querer ir jogar aquela Copa do Mundo. Chorou. Hoje, se o Neymar não for convocado, ele tá pouco se fudendo. Ele não quer nem saber. Se não me convocar, beleza, eu vou lá pra Jurerê, encher os cornos e sair com a mulherada. É isso que eu quero. Chama lá o MC coisinha lá. Eu quero ver se tivesse a minha idade, o dinheiro que eu tenho, senão faria a mesma coisa. Babaca, palhaço. Ronaldo sempre teve muito mais dinheiro que tu na tua idade e sempre teve comprometimento com a seleção brasileira. Ronaldinho Gaúcho, a mesma coisa. Rivaldo, a mesma coisa. Roberto Carlos, Romário. 5 jogadores eu tô citando que com a tua idade tinham mais dinheiro do que tu e que chegavam na seleção brasileira e representavam. Detalhe, todos que você citou, todos foram melhores do mundo. Todos eles. Todos eles foram melhores do mundo. Neymar não será o melhor do mundo. Menos Roberto Carlos, né? Menos Roberto Carlos não foi, mas o Roberto Carlos foi vice. Foi melhor lateral do mundo. Outro, Rivaldo, então. Mas ele disputou uma bola de ouro e ele ficou em segundo lugar. Isso eu não lembro. Foi ele e o Ronaldo. Ele ficou entre os 3 e o Ronaldo ganhou e ele ficou com o segundo lugar do bola de ouro lá. É isso aí. Bola de prata, então. Ficou a bola de prata, é verdade, isso aí. Por isso que eu digo que a gente não pode depender do Neymar,
Neymar e a gente tem que botar o Neymar no lugarzinho dele. Ele é só mais um jogador. Independente dele ser o melhor tecnicamente que a gente tem hoje, a seleção não tem que depender de um único jogador. Se ele se acha superior à seleção, ele não merece nem estar lá. Mas o René Simões já disse. O René Simões disse lá atrás. Lá no começo. Vão criar um monstro. Criaram. Sim. Ele tá criado. O monstro é esse. E dependendo do monstro... É mimado. Olha, é uma criança mimada. Não pode falar nada pra ele que ele embirra. Corta o pirulito desse moleque aí. Corta o pirulito, faz o cara virar homem, crescer e jogar com a seleção brasileira, pô. Compromisso. Ele não tá vestindo só uma camiseta, ele veste 200 milhões de corações, pô. Paixão nacional, futebol, seleção. A gente não pode ficar à mercê desses mercenário, baladeiro, amarelo. Coloca a camiseta amarela, fica pior que o Minion. Pelo amor de Deus, não dá. É uma vergonha hoje o brasileiro ver a Marta como exemplo e o camisa 10 lá, milionário, não corresponde ao peso que tem aquela camiseta. É um absurdo. Gabigol, para de ficar ciscando na frente da área que nem um galinho de briga. Vai jogar bola, seu merda! E outra coisa, Gabigol, tá ganhando comissão do Neymar, vai tocar a bola só pra ele? Deve estar dando cu pro Neymar, só pode. Tá louco? Só toca a bola pro Neymar, só levanta a cabeça pra olhar onde é que tá o Neymar. Pô, tem mais 10 jogadores em campo, cara. Aí Gabriel Jesus ganhou 130 milhões, aí foi vendido 130 milhões, não vai jogar. Não, agora ele se perdeu. Agora ele tá pensando o que ele vai comprar quando ele voltar da seleção. Agora ele tá pensando no carro 10%, dele. 10% que tu ganhasse ali desses 130 milhões, né? Eu não sei, a seleção eu vejo uma vitrine. Tá todo mundo lá, aí todo mundo tava nos clubes do Brasil, aí foram convocados, aí todo mundo é vendido, todo mundo vira super popstar, e aí chegam contra dois times fracos, Iraque e a África do Sul. Quando que o Iraque e a África do Sul fizeram frente para uma seleção brasileira? E o nosso goleiro também tá pipocando, o Everton. Saiu tão bem do Atlético Paranaense, todo mundo elogiando tanto ele. E ele tá falhando uma vez atrás da outra. Por sorte, o Brasil não tá tomando gol. Por sorte. Mas não tá representando. Por sorte estaria eliminado. Se tivesse levado um gol numa falha dele, estaria eliminado. Mas o jogo da Dinamarca não passa. Não passa. Vai ser o Brasil, ultimamente, é uma máquina de fazer vexame em casa. Novidade, né? Foi assim em 2014, né? Imagina aí, mais um 7-1 aí. Tem que perder, tem que pegar cada um gato morto e dar até o gato miar. Eu postei o seguinte, ainda bem que eu tenho Corinthians na minha vida. Porque, olha, se eu fosse torcer por seleção brasileira, acompanhar futebol por seleção brasileira, olha, acho que eu já tinha abandonado o futebol e eu ia torcer pra seleção de rugby. Sei lá. Eu ia torcer pra seleção do Zimbábue. Tá louco. Eu tinha parado de torcer pra seleção brasileira depois da Copa de 2006. Eu não acreditava mais na seleção. Aí teve uma respirada com o Dunga em 2010, que a seleção foi bem, infelizmente. Foi bem em 2010, é verdade. Depois foi campeão. Tinha sido campeão da Copa América contra a Argentina. Campeão da Copa América. Depois foi campeão da Copa das Confederações contra a Espanha, que era o tic-tac, seleção. Jogou já era o Felipão, você foi em 2012. Eles ganharam em 2009 contra os Estados Unidos, aquela virada histórica lá, tava perdendo 2-0. Isso. Aí foi em 2013, na verdade, a Copa das Confederações do Brasil. Mas aquela seleção só ganhou porque foi no Brasil e o Brasil estava naquela época das manifestações e eles ficaram com medo de apanhar se perdesse. Por isso. Aí quando chegou na Copa do Mundo que já tinha baixado o negócio da manifestação, que eles viram que era o mesmo time. Eles já estavam mais aliviados, aí fizeram a merda que fizeram. Mas enfim, pessoal. Amanhã, o que dá? Dinamarca. Coração brasileiro fala Dinamarca também? Eu acho que vai se dar Dinamarca. Vai dar empate de novo com essa porcaria. Olha, eu vou ser honesto pra vocês, assim, ó. Eu, no começo, quando a gente começou a falar sobre a seleção, eu apostava muito, achei que o Micali ali, pela forma dele trabalhar, eu achei que ele era um treinador que ia conseguir. Acreditava muito na garotada que tava lá, porque, como você disse, são os melhores nos clubes. Vinham rendendo bem. Decepção total esses dois primeiros jogos.
eu ainda acredito. Eu acredito, mas se perder, é bem feito. Eu acredito, continuo acreditando, continuo torcendo, mas se perder, é bem feito, só vai comprovar que a mídia tem razão, que nós aqui temos razão e que realmente precisa de uma renovação. E que seja o Tite o divisor de águas desse time que precisa vestir com honra, com orgulho a nossa camiseta amarela. Estava ouvindo lá de Brusque hoje do treino, e estava ouvindo o Luiz Carlos Prates falar sobre a seleção hoje. Cara, o que ele falou da seleção e da CBF, daquele inútil que tá lá com o presidente que não pode sair do Brasil, senão ele é preso, aquele sem vergonha. Vagabundo. Que a CBF é um negócio público, mas que mantém os negócios privados lá, que é verdade, que só para ganhar dinheiro. Só para ganhar dinheiro. Aí vem esse medalhão do caralho aí e acaba com a seleção, por isso tá do jeito que tá. Por isso tá do jeito que tá. Não vai pra frente, obrigado. Infelizmente a gente não tem mais perspectiva de melhora para a seleção brasileira. A gente tem que acreditar num sonho distante, que o Tite seja o cara que vai Salvador da pátria. A gente tem que acreditar isso. Vai salvar a seleção, mas o primeiro ele vai ter que conseguir fazer esses jogadores serem comprometidos, ter comprometimento com a seleção brasileira. Só vir se quiserem jogar realmente. Vai ter bastante trabalho. Se não quiser jogar, faz que nem o Messi. Tem a humildade que o Messi teve, dizer assim, eu não consigo render na minha seleção, então eu não vou jogar mais pela minha seleção. Que seja o Tite, então. Vamos torcer por você, Tite, muito. Que o Tite consiga fazer esses jogadores serem equipe, que eu acho que é um problema hoje da seleção. Eles não conseguem jogar como equipe. Até pode mudar um pouco dessa cara dessa equipe aí também, né? Tirar alguns jogadores hoje assim, fora para ver o que vai acontecer. Vamos lá, a gente depende dos caras que estão sendo frequentemente convocados. Eu acho que o Brasil hoje não depende. Eu acho que o Brasil tem condição técnica de ter de fazer uma renovação, manter alguns jogadores. É claro que talvez o Neymar seja um jogador para de repente ficar um pouco fora da seleção ali, algumas convocações, para ver o nível de compromisso dele, né, ter esse feedback. Mas o Brasil hoje ele está bem servido de vários jogadores para as mesmas posições. O que você acha, Riva? Eu creio que já passou da hora de alguém ter peito para barrar o Neymar, deixar ele pelo menos uns 5 jogos fora da seleção, para ver se ele baixa um pouquinho a bola dele, para ver se ele aprende a ser gente, a ser homem de verdade. Está precisando, porque ele tem que deixar de ser criança, de ser mimado, que não pode falar nada para ele, que ele já xinga. Será que a CBF vai concordar? Que ele não, mas não vai. Esse é o problema. Mas se ela quer para ser uma instituição pública e é privada, será que ela vai querer perder dinheiro? Porque ali é a imagem dela. E o Neymar é bem visto no mundo, como um marketing. Bem visto, mais ou menos, né? Cara, para quem tem 18 patrocínio de marketing. Mas tem patrocínio, mas não é um dos caras que mais ganham no mundo. Sim, mas não é bem assim, bem visto. Bem visto... O que eu tô falando é em questão de marketing. De publicidade, mas só que assim... ele bem visto pela opinião pública, ele não tem. Não é tão bem visto. Nós estamos falando de marketing. Senão ele não era vaiado, senão a imprensa não caia de pau nele, entendeu? Não, o que eu tô querendo mas assim, que ele é um jogador que vende camisa, que é um jogador que tem a publicidade por trás, com certeza. Isso por isso mesmo. E a CBF vai querer perder isso? Acho que a CBF, eu acho que a CBF ela perdeu um pouquinho da credibilidade. Né? Não só a credibilidade, mas a credibilidade não tem credibilidade na verdade. Mas acho que principalmente por quê? Porque o foco hoje é no dinheiro e não é mais na seleção, não é mais. Mas isso, o foco é no dinheiro desde que o Ricardo Teixeira assumiu a seleção. O foco é a máquina, é a grana. E não é mais a seleção, não é mais a paixão. A paixão vem em segundo plano. O dinheiro vem antes. Não é à toa que o Ricardo Teixeira saiu rapidinho de lá quando foi preso lá o nosso amigo lá, não esqueci o nome dele, o Marim. Veio,
Rapidinho pro Brasil, né? Tava morando lá nos Estados Unidos, na Flórida, né? Casarão lá. Ó. E das meninas, o que a gente pode dizer das meninas? Hoje empataram. Parabéns ali, ó, aplausos Estão pra elas. representando melhor do que o futebol brasileiro fez nos últimos 10 anos. 3 jogos, 8 gols, 1 sofrido só, líder, passou com folga, tranquilo, jogaram bem, pouparam no terceiro jogo. Sim, a Marta... Dá pra gente acreditar A numa Marta medalha aí? hoje é a nossa camisa 10. Não tenho o que falar da Marta. A Marta hoje tem que tirar o chapéu para ela. Porque uma mulher que faz o que ela faz, né, o comprometimento que ela tem, a humildade que ela tem, o sentido de grupo que ela tem, tudo isso que falta para a seleção brasileira masculina. Só quero aqui falar do Vadão também, que também faz um baita de um trabalho com essa seleção. Em alguma coisa a CBF sempre acerta, né? Foi em criar essa seleção permanente de feminina aí pra ajudar as meninas no futebol aí. Que não sabe se vai ter depois da Olimpíada, né? Isso. Que não Tem sabe mais se vai essa manter. agora. Enfim, tem mais essa. Aí eles Tem tiram a mais seleção essa agora. permanente pra segurar a grana. Que a grana tem que ficar lá, né? Nos bolsos, né? Sabe como é que é? Permanente, né? Pra ficar pra Pessoal, dá medalha à seleção feminina? Eu acredito que sim. Não, cara. sim, Eu vou, sim, sim. vou torcer até o final pro Até ouro porque delas. elas pegam agora nas quartas de final, né? Agora tem que É, ver tá. os cruzamentos das chaves pra ver. Mas parece que vai ser uma seleção de pouca expressão. Então aí chega na semifinal aí tranquilo. Mas o problema é que depois começa a vir as As pedreiras, pedreiras, né? Enfim. Vamos torcer pegar as americanas no final e devolver pra eles. Se coisar, eu acho que a semifinalista daí pega já. Os Estados Unidos. Acho que já pega os Estados Unidos. Então Problema. acho que caiu na mesma chave que a gente tava falando lá Não na tem Globo. problema. Se cair na minha chave, vamos atropelar esses americanos, vamos enfiar uma bolada na eu goleira pegar- do Zica lá. Zica, já tá com Zica e frango também. Já pode engatilhar tudo também. É isso aí. Pessoal, considerações finais do nosso vídeo. Riva. É isso, não tem mais o que falar. O vexame já está aí, já está feito da seleção masculina e torcer para a feminina ganhar ouro pra gente, que a gente está no Brasil, né? Claro. Então ganhar ouro pra gente aí para aumentar a humilhação do futebol masculino. É isso aí. Isso aí. Elas vão ganhar ouro, tenho quase certeza disso. Porque elas passaram por muitas coisas esse ano aí e o ano passado também. Vamos lá, Vadão. Vamos lá, meninas. Vamos lá, meninas. Ó, força pra vocês, a gente tá na torcida. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Deixa o like pra gente, deixa o comentário. Conta pra gente o que você acha dessa seleção e do Neymar. E aí? Fala pra gente, deixa o comentário. Quiser, grava um vídeo, manda pra gente e a gente posta o seu vídeo em seguida ao nosso vídeo aqui. Beleza? Forte abraço pra vocês. Riva, aquele abraço. Valeu. Cris, aquele abraço. Valeu!